Som. Eu quero abraçar a todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Mais uma escola dominical nessa modalidade online. Todos sabemos que estamos vivendo um momento muito excepcional que nos obriga, por questão, antes de tudo, de prudência, estarmos acatando, sujeitando, obedecendo às determinações das autoridades nesta área. Este auditório está vazio mais uma vez, mas não o nosso coração, não a nossa vida, pois somos templos do Espírito Santo e Ele habita em nós. Paulo, falando à igreja em Corinto, diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o naós de Deus. Quero dizer, e mais do que dizer, concitar a todas as famílias do nosso campo, especialmente aqueles amantes da abençoadora EBD, que estão nos assistindo, nos acompanhando agora. Permaneça aí por alguns minutos. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma orientação para a sua vida, para a sua família e para todos nós. Nós já ouvimos aqui o pastor Alberto dizer que nesse trimestre nós estamos estudando uma série de lições na história e de Esther e no livro de Esther. Esse é um dos livros bíblicos da coletânea dos livros históricos. E a narrativa e o enredo, se eu posso assim chamar, envolve 3 grandes festas e 7 banquetes. E o palco, a arena onde isso está acontecendo, é um país pagão, no Império Pagão, de homens que tinham o domínio, e detinham o poder naquela época, naquele império, que não conheciam a Deus. Mas nessa realidade, em meio a essa realidade, Deus tem os seus filhos, seus servos. E aí destaca-se então a vida desses 2 servos de Deus. Esther, uma menina órfã de pai e mãe, criada por um primo. E Mardoqueu, ambos da tribo de Benjamim. E que em meio àquela conjuntura, àquela situação, se colocaram como instrumentos de Deus, no sentido de cumprir os soberanos propósitos de Deus para com o seu povo, pois que Deus, o Deus das Escrituras, não é um Deus de coincidência. Albert Einstein disse certa feita que Deus não joga dados. Ele não trabalha nas conjecturas. Deus é Deus de propósito. Evidentemente, na sua soberania, na sua onipotência, na sua infinitude e majestade, Ele vê toda a história passada, presente e futura num átomo de segundo. Nós enxergamos a história no seu aspecto linear, progressivo, de o ontem, o hoje e o amanhã. E é nesse devir, nesse avanço que a gente está fazendo dentro da história,
é que lições como essa de hoje, todas essas que estamos estudando, mas especialmente essa de hoje, tem seu valor para trazer-nos uma vez mais a compreensão de que o Deus que nós servimos é um Deus que trabalha, e trabalha sempre no sentido de livrar o seu povo para fazer cumprir cada um dos seus sábios e eternos propósitos. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que a lição de hoje, e eu quero tomar a ideia geral dessa lição, e chamar mais uma vez a você, aluno da Escola Bíblica Dominical, a todos nós que já estudamos as 9 lições anteriores, chegamos, como já disse, à 10ª lição desta série, para a verdade central desse trimestre, a ideia central e da proposta princípio desse trimestre, qual seja a soberania de Deus e o modo como ela age até mesmo nas circunstâncias mais particulares da história das pessoas, a fim de fazer cumprido os seus eternos propósitos. É assim que eu coloquei aqui esse tema, a soberania de Deus e a vitória do seu povo em meio às provações, às adversidades e por aí vai. Então, o capítulo 7 de Esther, eu disse que a história de Esther está construída, narrada, ou esse livro está narrado em torno de 3 grandes festas e 7 banquetes. Aqui nós estamos no 7º banquete, que foi convocado, ou foi pedido, ou foi organizado por Esther. E nessa lição nós vamos observar que a soberania de Deus, agindo aqui através da sabedoria, do ato sensato, dos atos até sensato de Esther, anula a trama malévola do mau Amã, que imaginava já de algum tempo aqui no enredo do livro, ter as cartas na mão, e que havia, até com a anuência do rei Assuero, marcado um dia específico, um dia em que ele veria o povo de Deus, os judeus, serem exterminados em todo o império medo-persa, nas suas 127 satrapias ou províncias. Mas a moral da lição de hoje é que, não obstante a maldade e a trama maligna dos homens maus, Deus sempre protege o seu povo. Graças a Deus. A soberania de Deus age, e age até mesmo através de fatos e acontecimentos aparentemente pueris, menores, sutis da vida, mas Deus sempre age. E às vezes é nos pequenos e até mesmo aparentemente insignificantes fatos da vida é que Deus está agindo, e eles podem ser peças do grande quadro que o Deus eterno está pintando, está conduzindo. Eu e você certamente não temos agora uma visão objetiva e mais clara do quadro final, mas Deus que vê tudo desde agora, e eu disse que Ele vê a história no seu passado, no seu presente e no seu futuro, no mesmo momento, no mesmo tempo. Ele sabe, Ele já vê o quadro final, e nós precisamos confiar nele.
Ele tem todas as coisas sob o seu controle. A lição de hoje também está nos ensinando que para aqueles que esperam no Senhor, nesse Deus soberano, nenhuma situação, por mais aparentemente montada, estruturada contra o povo de Deus e o seu plano, é absolutamente permanente. Não. Para o povo de Deus, na trama dos homens maus, do mundo maligno, sendo Deus o Deus soberano, nenhuma coisa, nenhuma situação, inclusive essa que nós estamos infelizmente atravessando, é permanente. Deus pode mudar, e Ele é poderoso para mudar, e nós estamos crendo que em algum momento, na soberania do Senhor, conforme a sua vontade, Ele haverá de mudar qualquer situação adversa. Mas há uma outra verdade que introdutoriamente eu quero compartilhar e deixar com os amados irmãos aqui. Nesse contexto, ou até esse capítulo de número 7, a lição 10 que temos para meditar esta manhã, parece que Deus estava em silêncio, o mal estava ganhando terreno. Amã, um homem mau. Esse é o adjetivo usado aqui nesse capítulo para classificá-lo. Um homem mau. Parecia ter o controle da situação. E quem sabe, muitos dos servos de Deus daquela época estavam imaginando, Deus está ausente. Mas mesmo quando aparentemente Deus está ausente, Ele está trabalhando. Deus está sempre presente. E às vezes, na aparente ausência dEle, é que Ele trabalha ainda mais. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, esse cuidado de Deus, no trabalho soberano do Senhor de todos os reinos da terra, aquele que é absoluto, está sempre convergido, está sempre direcionado no sentido de salvar o seu povo, dar vitória ao seu povo. E graças a Deus, que ainda hoje, ao longo de todos esses anos, tanto da história da revelação nas Escrituras, quanto na história do povo de Deus ao longo desses milênios, a gente vê, a gente percebe, a gente vai colhendo as ações misericordiosas do trabalho poderoso de Deus, dando vitória ao seu povo. Mas, pastor, alguém perguntaria aí na poltrona da sua casa, aí no sofá, de onde você nos acompanha, nesta manhã, como a lição de hoje pode orientar-me de modo prático a perceber, entender, abraçar, confiar nessa vitória que eu estou aguardando e que o povo de Deus precisa necessariamente alcançar, especialmente nesses dias. Eu mudei um pouco a ordem aqui dos itens da lição. Uma vez que eu imagino, que eu penso, que eu raciocino da ideia de que é a soberania de Deus e os propósitos que esse Deus tem é que lança luz sobre os detalhes e os fatos da história e também de fatos e ocorrências relacionados à nossa vida. E aí eu coloquei, para que nós alcancemos a efetiva vitória como povo de Deus, eu preciso admitir, enxergar, abraçar, me sujeitar, qualquer um desses verbos que você queira usar, aos propósitos e aguardar o cumprimento os propósitos de Deus e aguardar o cumprimento de cada um deles. Deus tem propósitos, Deus tem planos. Eu já disse que Deus
não trabalha nas conjecturas, no acaso. Deus é um Deus de planos. Deus não é um Deus de coincidências. Deus é um Deus de providência. Aliás, a providência de Deus está diretamente ligada com a doutrina da sabedoria, ou seja, da soberania de Deus, e o modo como essa soberania age dentro do escopo amplo da vontade soberana desse Deus que tem todas as coisas sob o seu controle. Agora, quando eu enxergo isso, que a vitória que Deus tem para o seu povo sempre acontecerá e virá, fluirá, à medida que eu e você entendemos e andarmos nos seus propósitos. Eu também sou invadido pela verdade bíblica de que a providência de Deus sempre, eu fiz questão de colocar essa palavrinha aqui, sempre converge em favor daqueles que andam, caminham, procuram compreender, caminhar, andar de acordo com os propósitos do Senhor. Pois é nos propósitos do Senhor que cada uma das promessas que Deus fez se cumprirão. As promessas de Deus se cumprirão exatamente segundo o seu propósito e vontade. Esther, até certo momento, não sabia exatamente como Deus agiria para libertar o seu povo daquela trama maldita que havia inclusive conseguido um decreto imperial para legitimar um assassinato coletivo, até um extermínio de uma raça, de uma espécie. Mas pelo fato de Deus ser soberano e o fato de Ele agir conforme os seus propósitos, Deus sabe livrar o seu povo. E aí, a despeito de Esther não saber, não ter a devida informação precisa da trama maldita que Amã havia estabelecido, ela agiu, ela trabalhou, e em certo sentido, quando avisada por Mardoqueu, lá no capítulo 4, ou 6, se não estou enganado, ela sabia que Deus daria vitória para o seu povo, porque Deus cuida dos seus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há uma segunda verdade maior na lição, que tem a ver com o item 2. Para que alcancemos a efetiva vitória como povo de Deus, precisamos crer, admitir que apesar de qualquer coisa que porventura esteja acontecendo, nada está perdido. Até mesmo quando tudo parece perdido, tenhamos certeza, Deus está agindo. Deus está agindo sempre em favor do seu povo, no sentido de dar ao seu povo a vitória que ele tanto almeja, que ele tanto busca. Eu fico observando aqui, até esse capítulo de número 7 do livro de Esther, são 10 breves capítulos apenas. Parece que Amã e os seus asseclas e todo aquele sistema do mal estava ganhando, levando vantagem. E quem lê o livro até aqui, nós que já conhecemos a história no seu final, e daqui para frente a festa do povo de Deus, aliás a última grande festa das 3 festas que eu disse, em torno das quais o livro está escrito, é do povo judeu, que é a festa do Purim. Mas até aqui parecia que o mal estava vencendo. Mas Deus começa a mudar a história. E eu coloquei aqui, quando Deus parece ausente, Ele, na verdade, está sempre presente
e trabalhando nas circunstâncias mais comezinhas até, nos fatos e nas ocorrências mais comuns da vida, para dar vitória ao seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Escute que eu coloquei aqui, à medida que a gente admitir que esse Deus está agindo e trabalhando com essa certeza e essa convicção de fé em nosso coração, nós vamos alimentar aqui no profundo da nossa alma, no nosso coração, que nenhuma barreira pode impedir, ou pode ser alta demais, que impeça esse Deus de realizar o impossível. Esse Deus não conhece o impossível. Se a gente fosse dar asa às nossas imaginações e perceber, aliás, perceberíamos que era uma estrutura de poder extremamente gigante por trás. Amã tinha um amparo do império, porque o imperador havia assinado o edito real, imperial, o decreto autorizando a morte dos judeus num determinado dia, me parece que o dia 13 do mês de Adar, lá alguns meses à frente. Mas isso não é barreira para Deus. Deus muda as estações, Deus muda reis, Deus muda reinos, Deus muda império. Deus está trabalhando, a gente está guardado por um Deus que tudo pode. E nenhuma barreira, por mais aparentemente poderosa que ela se apresente, pode impedir o agir de Deus em favor do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. E é bom que a gente percebe, isso traz segurança, alegria, aumenta a nossa convicção, porque nesse contexto aqui, quando Esther habilidosamente trabalha aquela situação, Deus vai esmagar a soberba e a presunção de Amã. E ainda hoje Deus pode, Deus é poderoso para esmagar a soberba e a presunção daqueles que se levantam contra os seus planos e imaginam poder eliminar o povo de Deus. Deus é poderoso para fazer isso. Amã era um homem soberbo, a gente sabe disso. Vencido pelo orgulho. Ele imaginou que podia tramar. Aliás, até marcou o dia. Um dia para eliminar o povo de Deus. Mas Deus usou a própria trama, a sua própria trama, para julgá-lo e eliminá-lo. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Deus ama aqueles que reconhecem o seu poder e a sua soberania, mas por sua natureza, pelo seu ser, Deus abomina os homens arrogantes e orgulhosos. Aliás, a gente sabe que o orgulho é a semente do pecado, desde suas primeiras manifestações, até mesmo lá com o anjo, o arcanjo, o querubim de luz, o Lúcifer. A gente sabe disso, registrado nas Escrituras, em Isaías 14 e Ezequiel 28. Alguém disse que o orgulho é uma doença, de caráter espiritual, evidentemente, que perturba a todos, menos o doente. O orgulho é um pecado, como uma grande manchete, mas está fixado nas costas do orgulhoso. Ele não vê, só os outros veem. Então, tenhamos fé, meu amado irmão. Continuemos confiando nesse Deus, apesar dos pesares, apesar da luta. Quando tudo parece perdido,
tenhamos a convicção plena e absoluta que esse Deus está agindo e agindo em favor do seu povo. A terceira lição e última que eu quero compartilhar, que eu desejo compartilhar com os amados irmãos nesta manhã. Aí sim, tem a ver com o item 1. Eu mudei a ordem. Eu coloquei a soberania de Deus garante a vitória do seu povo. Deus garante a vitória do seu povo. Não é exatamente como nós imaginamos. E nem na hora que desejamos necessariamente. Mas Deus, por ser o que é, um Deus soberano, e é esta a grande verdade do livro de Esther, e que nós estamos estudando nesse trimestre, por ser um Deus soberano, Ele garante a vitória do seu povo. E eu coloquei aqui alguns subitens para reforçar essa verdade. Para aqueles que confiam em Deus, é sempre cedo demais para desistir. Você já pensou nisso? No certo momento, até porque Esther não sabia detalhes daquela trama maldita, urdida pelo mau Amã, mas Mardoqueu, seu primo e tutor, conhecendo o decreto e percebendo por discernimento, nas entrelinhas de tudo, a malignidade, a maldade, e onde isso desembocaria, ele resolve agir. Sabe o que acontece? Nós não podemos desistir frente aos problemas, frente às dificuldades. Para aqueles, vou repetir nesta frase, para aqueles que confiam nesse Deus soberano, é sempre cedo para desistir. Não desista não, a vitória está chegando, Deus está trabalhando, e daqui a pouco Deus vai virar esta página, e o povo de Deus vai desfrutar da vitória que Deus tem para aqueles que o amam. Escute bem, a soberania de Deus não dispensa. Está aí no item 1, e me parece que a letra B. Deus é soberano, é verdade, e essa soberania garante a vitória do povo de Deus, mas não obstante a isso, a soberania de Deus não dispensa a nossa habilidade, a nossa sensatez, nossa sabedoria em lidar com os fatos da vida, até que Deus dê a sua palavra, esclareça para nós a sua objetiva vontade. Não precipitemos o processo. Eu já falei aqui em aula anterior. Esther relutou em falar com o rei no primeiro momento. Chamada a um posicionamento por Mardoqueu, ela resolveu agir, fazer o que era seu dever, entre aspas, fazer, ainda que admitindo a possibilidade de morrer. Mas depois de certa altura, a gente vê Esther, que no primeiro momento, ainda que não tendo até a possibilidade de ter uma agenda com o rei, ela conseguiu uma. Mas veja que ela não precipitou o processo lá. Talvez ela podia ter imaginado, como muitos de nós, eu nem imaginava que o rei me receberia. Já que ele me recebeu, eu tenho que resolver a coisa agora, de imediato. Não. Se Deus é soberano, a soberania de Deus age nas entrelinhas da história, é fato. Mas de nossa parte a gente precisa inteligentemente compreender, submeter. Quando não tivermos explicação, aguardemos, esperemos Deus agir. Deus ainda não havia tirado o sono do rei. Se ela tivesse precipitado daquele primeiro encontro, naquele primeiro banquete, naquele primeiro momento, talvez ela não tivesse conseguido a vitória que ela buscava.
para o povo de Deus. E eu vejo isso aqui, que a soberania de Deus, Deus governa tudo, mas não é um Deus carrasco. Aquela ideia de algumas mentalidades por aí afora, de um ser soberano, de um rei distante, assentado na sua transcendência, como um adolescente, brincando com seu controle remoto, e fazendo do ser humano e da história apenas robôs. Não, não. Deus é soberano, mas não interfere na nossa vontade. De modo sapiente e até inexplicável, insondável, Ele consegue fazer cumprir seus planos sem automatizar, sem nos fazer de coisas, seres autômatos. Ele consegue, apesar disso, apesar da nossa vontade, da nossa ação, fazer cumprir o seu plano. Confiar, trabalhar, eu usei 3 verbos aqui. Confiar, trabalhar, sem duvidar nas promessas do Senhor. Essa é a verdadeira sabedoria. Alguém disse acertadamente, nós devemos orar. E orar sempre. Como se tudo dependesse de nós. Mas confiar, como se tudo dependesse de Deus. Mas trabalhar como se tudo dependesse de nós. Deus tem plano, Deus tem propósito. Mas quem trabalha no sentido de fazer cumprir sua vontade aqui no tempo do espaço, no espaço somos nós. Orar como se tudo dependesse de Deus. Mas agir e trabalhar com inteligência e sensatez, como se tudo dependesse de nós. Bendito seja Deus. Deus, soberanamente, age em favor do seu povo. Mas eu e você precisamos entender que Ele tem a hora certa de intervir em favor do seu povo. Ele tem a hora certa de agir para dar vitória ao seu povo. Então, esperemos pacientemente nele. Não está lá no Salmo 40? Nós citamos muito esse salmo. Esperei com quê? Com paciência no Senhor. Bendito seja Deus. Partindo já para a conclusão, eu quero concitar a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Tenhamos clara percepção, meus amados, da vontade soberana de Deus para esse momento que a igreja do Senhor está atravessando. Procuremos entender quais são os propósitos do Senhor em tudo isso que está ocorrendo e qual é a nossa participação, nosso dever, a dimensão do nosso envolvimento em tudo isso. E tenhamos certeza, Deus sempre fará a coisa certa, na hora certa, de modo certo, para o povo certo, que é o seu povo. Ele não falha. Aqui nesse capítulo 7 de Esther, chegou então o momento de Esther revelar quem ela era, revelar a sua etnia, e ousada e corajosamente, diante do rei agora, apontar o dedo para o malévolo Amã e dizer: esse mau Amã é o inimigo do meu povo e tramou a morte dos judeus, inclusive a morte desta sua rainha, porque também ela era judia. Sabe qual é a grande moral aqui? Quando a gente entende que a soberania de Deus garante a vitória
do povo de Deus, mas a gente precisa participar, a gente precisa se inserir, a gente precisa se envolver. A gente vai entender que é preciso ter alguém dos nossos, às vezes, lá no palácio. Mardoqueu era um homem de fé. Mardoqueu era um homem que acreditava em Deus para além de toda a provação e a tribulação enfrentada. Mas mesmo ele era um homem extremamente informado. Ele não era alienado como muitos de nós, que no afã de chegarmos aos céus, não queremos perceber a geografia, pastor, e nem a conhecer o tempo da nossa peregrinação. Nossos olhos estão postos na Canaã celestial, na Jerusalém eternal, mas no momento a gente é peregrino, então percebamos o que acontece à nossa volta. Amã lia o jornal do dia. Amã se interessava pelas as questões que envolviam a corte imperial, senão ele não teria descoberto uma trama de Bigtan e Teres, 2 eunucos do rei, 2 funcionários do rei, que tramaram uma ação para matar o rei, assassinar o rei. E tudo isso foi utilizado por Deus. Agora, a soberania é de Deus, mas o trabalho é nosso. E às vezes, nossos líderes, às vezes pagam. Eu sei que eu não estou falando aqui do mérito da questão, mas da necessidade de trabalharmos também nesse sentido. Quanto eles pagam caro, para fazer grande parte do nosso público entender que às vezes é preciso trabalhar para ter um representante lá no palácio. Para ter alguém que fale por nós lá, na hora certa, do jeito certo, no modo certo, na sabedoria que Deus dá aos seus filhos. Imagina se Esther não estivesse lá. Ou mesmo que, tendo chegado lá, ela dissesse, quando cobrada, a um posicionamento de: olha, eu já estou na minha posição, não quero me envolver, lava aqui as minhas mãos, vê o que vocês podem fazer. Mas o curioso é que ela corajosamente, talvez, pastor Alberto, fortalecida pela atitude do seu tutor e primo, quando manteve uma postura de não se curvar diante de Amã, porque ele conseguia perceber pela sabedoria que Deus lhe tinha dado, e o discernimento, que dobrar-se a Amã, curvar-se a Amã, não era simplesmente prestar reverência e honra a alguém, era curvar-se ao ilícito. Que é outro dado que nós vamos treinar melhor, aquele dos nossos que estão lá, para não se tornar meramente bezerros de presépio, que só diz sim senhor, sim senhor. E Amã era uma autoridade. Ele precisa, a soberania de Deus nos ensina todas essas coisas. Mas aí, Esther corajosamente, mas também inteligentemente, e sobretudo com muita sabedoria, ela levou o processo, levou aquela situação ao rei, e de certa forma fez o rei perceber que ele também tinha sido atingido. Porque era um negócio, era uma trama malévola. Então, meu amado irmão, mantenha sua fé em Deus, sua família, seus negócios, sua vida, sobretudo a sua fé nesse Deus. Está sob a sombra do poderoso e soberano onipotente. Creia nisto. E eu concluo dizendo aqui, que uma vez que eu e você soubermos, admitirmos, num ato de fé até, que Deus é um Deus que zela pelo cumprimento
cada uma de suas promessas. E é no cumprimento dessas promessas é que também Ele zela pelo seu povo, cuida do seu povo e dá vitória ao seu povo. Jamais nos sucumbiremos às tragédias da vida. Saberemos então que Deus é maior. Ele jamais falhará nos seus propósitos de fazer seu povo triunfar contra todo o mal. Ele usa para isso a mim e a você, a todos nós, seus servos e servas, para levar a cabo e à conclusão cada um dos seus sábios propósitos e faz então cumprir a sua vontade, para que o mal seja vencido. Eu e você precisamos nos importar, nos envolver. Alguém disse que para que o mal triunfe indefinidamente, algum tempo ele vai triunfar, mas que para que o mal triunfe indefinidamente, ou por todo tempo e em todo tempo, basta que os homens bons fiquem permanentemente de braços cruzados e silentes. Tem hora que é hora de orar, outra hora de gritar, outra hora é hora de denunciar. Nós não podemos perder essa visão. E eu quero terminar essa breve meditação, essa aula de hoje, citando um poema aqui de um poeta chamado Lowell Henry. Ele diz o seguinte, eu anotei aqui: o grande vingador, falando de Deus, parece indiferente. As páginas da história apenas registram uma luta de morte nas trevas entre a palavra proferida de Deus e os sistemas malignos há muito tempo existentes. A verdade parece estar na forca. O mal parece sempre estar no trono. Sem dúvida, esse cadafalso do futuro, sem dúvida, acha-se senhor desse cadafalso do futuro e dono dele. Contudo, por trás do opaco desconhecido, no meio da sombra, está Deus, velando todo instante pelos seus. Que Deus seja contigo. Que nesses dias difíceis que nós estamos atravessando, coisas lamentáveis estão acontecendo. E nós não gostaríamos que fosse assim. Eu posso afiançar a você, e nem Deus gostaria. Todavia, eu preciso continuar crendo, chorando a minha dor, às vezes gritando o meu lamento, mas continuar acreditando que Deus está no trono e Ele vai dar a vitória ao seu povo. Curva sua cabeça onde você estiver enquanto eu oro. Pai de graça e bondade, nós estamos como seu povo e sua igreja, mais uma vez, nesse auditório vazio, porque o seu povo, os seus servos não puderam subir aqui hoje. Mas nossos corações não estão vazios. Quer estando aqui ou em qualquer outro lugar, nosso coração está invadido da sua presença, pois o seu Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Deus, nesses dias agudos e agônicos que estamos atravessando, ajuda-nos a suportar, Senhor, o insuportável. Ajuda-nos a, se necessário, tolerar o intolerável, Pai. E admitir o inadmissível, sem perder a fé, a confiança e a certeza inabalável. E que por trás das sombras terríveis desse momento, Deus está escrevendo um final apoteótico, uma manhã radiante para a igreja, para o seu povo.
Parece que estamos vivendo esse período que Mardoqueu e Esther e o seu povo viveu naquele velho e longínquo império medo-persa, onde o mal parece triunfar, onde os homens malignos e toda sorte de malignidade parece estar dando as cartas. Mas nós vamos estar, quando não tivermos palavras para proferir, nós vamos quedar-nos-emos silentes diante do Senhor, a fim de que o seu Espírito Santo comunique conforto, comunique consolo aos nossos corações, mas também ao mesmo tempo esteja revigorando nossas forças para o combate. Agora, Pai, dê-nos também a sabedoria, a sensatez, para, se for a tua vontade, dentro da tua vontade, nós agirmos, nós atuarmos no sentido de alterar até mesmo decretos, até mesmo editos malditos, tramados por homens maus, visando outras intenções, que nós possamos ter o discernimento espiritual. Nós reconhecemos que a hora não é fácil, a situação exige de nós muita sensatez e, sobretudo, intensa confiança. Mas nós queremos mais uma vez nos esconder sob o pavilhão do Senhor. Estamos aconchegados sob as asas da tua onipotência e encontrar o descanso nos braços da tua misericórdia. Fica com o seu povo, fica conosco e ajuda-nos a vencer, Pai, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe. Eu quero deixar o meu abraço. Logo mais à noite, às 19 horas, teremos mais uma live. Acompanhe aí, ore conosco, ore por nós, ore pela igreja. Mantenha-se firme na fé. Deus está no controle.